Graça e a paz, amém? É muito bom poder trazer aqui para a igreja o que Deus fala ao nosso coração, é muito gostoso. Irmãos, esse tema eu tenho trabalhado no meu coração há um bom tempo e acredito que é algo muito importante na vida do cristão. Você tem domínio próprio? E alguma vez você perdeu esse domínio? E quando a gente não tem esse domínio próprio, algo está errado na vida do cristão. Opa, é um sinal de alerta, um sinalzinho amarelo. Mas eu confesso que quando eu comecei a trabalhar nesse texto, eu estava num momento, não digo que sempre a gente está num momento gostoso com o Senhor, mas eu estava num momento que o Senhor falou assim: ministre sobre esse tema, fale sobre esse tema. Mas à medida do tempo que foi passando e aquilo foi trabalhando em mim e às vezes o inimigo colocando na minha mente: você vai falar sobre isso? Você vai falar sobre isso? Você tem tido vitória nessa área? Né? E nós temos tido muitas lutas nessa área. Porque isso não é algo que você deve buscar, é algo que deve gerar dentro de você. Né? Gerar dentro de você. Isso para gerar dentro de você, você tem que ter esse Jesus Cristo dentro de você 24 horas. Né? Porque o domínio próprio ele é um dos frutos do Espírito. Nós vamos ler mais adiante. Mas o texto básico dessa ministração dessa noite, que eu li 25 minutos, mas você tentar ser bem compacto, mas não vou perder a essência. Amém? Quero transmitir o que Deus falou. O texto base dessa noite ali, eu vou citar vários versículos, né? Mas eu peguei isso como chave, né? O Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27. Diz assim a palavra do Senhor lá em Efésios. Paulo diz assim: e não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Verdade, né? Quantas vezes nós somos tentados a ficar irados e dormir irados? Você já passou por essa situação? É o que o diabo quer que você faça, que você fique irado, que você perca o controle. O diabo está faminto para atacar a sua vida, para tirar você do controle, para destruir o teu emocional, né? Controlar a tua mente, o teu coração. Ele quer trabalhar na sua casa, no seu trabalho. Quantas vezes na célula eu ouço relatos dos irmãos dizendo: olha, não foi fácil para mim hoje. Lá no meu trabalho eu fui assim, fui confrontado assim, mas Deus me deu uma palavra e eu consegui trabalhar minha mente, o meu coração. E muitas vezes nós somos tentados, o diabo ele tenta o nosso convívio, a nossa comunhão com os irmãos da igreja. Muitas vezes dentro da igreja nós somos tentados a perder esse domínio próprio. O diabo ele quer trabalhar no nosso fraco, na nossa mente, no nosso interior. E a estratégia do diabo é desequilibrar, é que você perca o domínio, é porque você perca o domínio da situação. Nós vamos entender mais para frente. Tem várias situações em que você pode perder o domínio próprio. E esses versículos que eu vou citar aqui são versículos chaves que são ligados a assuntos formais, assuntos diretos, assuntos ligados ao espírito, assuntos que são ligados a o que significa ser cristão, assuntos ligados à carne e ao espírito. Porque perder o domínio próprio não é somente você perder a paciência, perder aquela paciência e ficar com raiva. Tem várias situações que você perde o domínio próprio. Nós vamos entender um pouquinho para frente. O domínio próprio é um dos frutos do Espírito. É um dos frutos, está lá em Gálatas 5. E o cristão ele deve gerar esse fruto. Eu diria que ali não está classificado qual que é o principal fruto do Espírito, mas eu acho que se eu for analisar bem, se você não tiver o domínio próprio, eu acho que é um pilar.
Se você não tiver o domínio próprio, você não consegue exercer os outros demais. Ele é um fruto e por isso ele precisa ser praticado pelo Espírito Santo. Precisa ser dominado, né? O Espírito Santo tem que estar dominando a vida do crente para ele exercer esse fruto, para ele gerar esse fruto, para ele ter essa disciplina, essa capacitação. E eu diria que ter o domínio próprio é dizer não às coisas que você vem tentando cumprir. Por exemplo, você não viver tentando cumprir regras. Muitas vezes nós vamos tentando no dia a dia tentar cumprir regras. Sabe, viver na lei? Viver acima da lei? Tem aquela lei, eu quero cumprir aquela regra. Não é bem isso. Ter o domínio próprio é você dizer tão profundamente para uma única coisa o sim, que automaticamente as outras coisas vão perder domínio sobre você. Se você ser controlado pelo Espírito Santo, você vai ser dominado pelo Espírito Santo e você vai gerar esse fruto, que é o domínio próprio. Lá em Gálatas capítulo 5, ele cita ali os frutos da carne e os frutos do Espírito. E ele começa ali, dizendo ali em capítulo 5, versículo 1, ele fala exatamente o que eu falei aqui, que eu citei. Ele diz assim, versículo 1: portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. Amém? E é fácil exercer, é fácil obter o domínio próprio. Com o domínio próprio nós conseguimos apresentar a nossa identidade. Como o pastor estava citando agora há pouco aqui, né? As pessoas vão olhar para a nossa vida, para o nosso rosto e vão dizer assim: você é um cristão. Como lá em Atos 2, né? Na igreja de Atos, né? Eles foram chamados de cristão porque eles tinham essa semelhança com Cristo, eles tinham esse domínio próprio, né? E lá em Lucas capítulo 6, versículo 27 e 29, eu acho interessante esse versículo aqui, porque nós começamos a comparar com a nossa vida atual. Será que nós agiríamos dessa forma, né? Diz assim: mas a vocês que me ouvem, eu digo, amem os seus inimigos. Até aqui tudo bem, né? Façam o bem a quem os odeia. Tranquilo também, né? Abençoe quem os amaldiçoa. Orem por quem os maltrata. Se alguém lhes der um tapa numa face, ofereça também a outra. E se alguém exigir de você a roupa do corpo, deixe que leve também a capa. O domínio próprio, ele faz a diferença no nosso lar, no nosso trabalho, na nossa vida. E quando a gente perde esse domínio próprio, nós perdemos a razão. Quando nós perdemos o controle, nós perdemos a razão. É como você perder o controle numa situação do trânsito. Se você perder o domínio, perdeu a razão. Se você revidar com o guarda de trânsito, você perdeu a razão. E assim é a vida do cristão. Tem que se submeter, né, ao Espírito Santo, a dominar a vida dele, a ser cheio da vida do Espírito Santo, a ser dominado, né, pela graça do domínio próprio. Então, lá em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e versículo 23, ele fala dos frutos do Espírito, que são eles. Olha só que interessante. Mas os frutos do Espírito, esses frutos são o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Interessante que o domínio próprio ele está separado no outro versículo 23, né? Mansidão e domínio próprio. Não há lei para essas coisas. Então, ter o domínio próprio é ter o autocontrole. É você carregar essa identidade de Cristo. Você conseguir deixar o Espírito Santo te dominar, né, em várias situações da sua vida. Ter o domínio próprio é você controlar suas emoções. É você se submeter a Deus e resistir ao diabo. Então, em Tiago capítulo 7,
capítulo 4, versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam-se ao diabo, e ele fugirá de vocês. Sabe, meu irmão, o diabo ele quer achar alguma brecha para te tirar a tua paciência, para tirar o teu controle emocional, a tua temperança, né? E por mais que você esteja cheio da vontade de Deus, cheio da presença do Senhor, em alguma situação ele vai tentar usar alguma fragilidade sua para tirar a tua capacidade de exercer os frutos do Espírito. E eu estava lembrando aqui, há um tempo atrás, eu acho que há uns 2 meses atrás, eu fui para Florianópolis. Eu tenho um filho meu que ele gosta de futebol, ele gosta de jogar. Não sei se um dia ele vai ser jogador, mas é o sonho dele. Ele sonha porque ele respira futebol, ele acorda futebol, ele quer jogar bola. E o Léo, ele fala de futebol intensamente. Ele faz a aula de escolinha há um bom tempo, né? Ele pratica futebol. E eu, como pai, a gente vai incentivando os filhos, né? Como incentivei o mais velho a buscar uma caminhada no trabalho. E eu incentivo ele, mas à medida do tempo eu vou falando para ele: olha, filho, o pai quer o melhor para você, mas você deve seguir a vontade do Senhor, procure a vontade do Senhor, estude, continue estudando, continue sendo menino bom de nota, mas peça ao Senhor, se for da vontade dele, Ele vai te dar essa oportunidade para você ser um jogador de futebol. Se não, amém, né? E ele foi chamado para fazer um teste lá num time lá em Palhoça. Mas assim, a gente, como pai, a gente fica aflito, fica pensativo: será que isso é vontade do Senhor? Mas ao mesmo tempo a gente quer deixar que o menino seja feliz, né? A gente quer ver o menino voando, seja feliz. Então nós oramos, pedimos a direção do Senhor, pedimos que os pastores orassem nesse sentido, e ficamos em paz. Levamos ele lá para fazer um teste, mas pedimos: Senhor, faça a tua vontade. E deixei ele lá por 2 ou 3 dias, só que ele chegou lá, estava uma semana de chuva, então choveu 3, 4 dias seguidos. Ele nem treinou. E no dia do jogo parou de chover. Era um domingo, dia dos pais. E aí eu fiquei: agora, eu vou lá para ver ele jogar ou eu fico aqui? E eu falei, vim para a escola dominical. Quando foi meio-dia, a gente foi para casa, almocei com meu pai, com meu filho mais velho, com a minha esposa, e eu falei: agora eu vou lá. Isso vai chegar tempo de ver ele jogar, passar uma tarde com ele também, no dia dos pais. Então, no meio do caminho, fui orando a Deus, pedindo que o Senhor me dê discernimento, que o Senhor nos dê estratégia, que o Senhor confirme se realmente isso é da vontade do Senhor. E quando eu cheguei lá naquele lugar, naquele campo, faltava, acho que 5 minutinhos para começar o jogo. E eu percebi que ele não estava em campo, mas aí me falaram que ele ia entrar no segundo tempo. Eu falei: beleza. Quando ele entrou no segundo tempo, eu comecei a assistir no campo, mas eu acho que pesou um pouco do nervosismo, pesou um pouco da estreia, né? Série de fatores, não treinou, não conhecia os amigos, né? Não conhecia o treinador. Então a partida para ele não foi tão boa. Só que o que me chamou a atenção, que teve um momento em que a bola veio para ele, cruzou de um campo, de um lado da lateral para outra lateral, e a bola veio em direção para ele, mas veio de uma situação difícil para ele dominar a bola. Então a bola pegou no pé dele e saiu para fora. Sabe quando o pai está vendo a bola vir no pé do filho, se você fica torcendo para que ele domine aquela bola? E a hora que a bola veio, ele não dominou a bola escapou. Aí eu abaixei a cabeça, na hora que eu abaixei a cabeça, tinha um pai do meu lado que xingou meu filho de tudo que é nome, sabe? Me xingou de tudo que é nome, que aquilo ali me trabalhou assim no meu emocional, porque era o meu filho que estava ali. Eu levantei, tive paciência, respirei e falei: Senhor, me dê calma.
Me dê calma. Aí eu falei, obrigado, Senhor, por ter me dado esse controle, ter me dado esse domínio próprio, porque a carne estava mandando dizer alguma coisa para aquele homem que estava cheio de bebida, estava enfurecido. Mas ali acabou o futebol ali, e eu fui para a concentração lá, conversei com o presidente do time e falei para ele o que eu pensava, ele falou também o que ele pensava, e eu falei assim, olha, eu acho que o senhor está me dando uma resposta que no momento eu tenho que levar meu filho embora. Eu quero conversar com ele na viagem. E conversei bastante com ele, isso me acalmou. E depois eu encontrei esse versículo aqui em 1 Coríntios capítulo 9, versículos 24 ao 27, que isso trouxe paz no meu coração. E eu até compartilhei com ele esse versículo. Diz assim, queridos, olha: vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer. O atleta precisa de ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso, não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Disciplino o meu corpo como um atleta, treinando-o para fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Amém? Ele perdeu o domínio da bola, mas ele não perdeu o domínio próprio. Ele não perdeu o controle. É isso que nós cristãos devemos fazer. Talvez aquele tempo que ele teve ali foi um tempo de maturidade, um tempo de transmitir um pouco a identidade de Cristo para aqueles atletas que estavam ali. E eu precisei suportar o xingamento daquele senhor, eu precisei suportar os palavrões, eu chorei bastante, mas isso me confortou. É preciso ter o controle, é preciso deixar o Espírito Santo trabalhar na vida do cristão. Ele precisa exercer o domínio próprio. Será que nós estamos exercendo o nosso domínio próprio? Será que nós estamos gerando esse fruto dentro da gente? Lá em Provérbios 16, 32, diz assim, ó: é melhor ser paciente que poderoso. É melhor ser paciente do que poderoso. É melhor ter autocontrole do que conquistar uma cidade. Muitas vezes nós queremos conquistar, dominar, sabe? Nós estamos perdendo o controle, o domínio próprio da nossa vida de cristão, sabe? E eu queria destacar 4 áreas em que o cristão deve se preparar, se consagrar e pedir que o Espírito Santo o domine para que ele gere esse fruto. Uma das áreas é o domínio dos desejos. Quantos de nós desejamos algo que não é nosso? Quantos de nós desejamos algo que não é para a nossa vida? Às vezes nós olhamos o carro do irmão, a casa do irmão, a grama do irmão está mais verde. Nós desejamos tantas coisas que não é para a nossa vida. O nosso chamado não é aquele, sabe? E nós desejamos um impulso, sabe? Ali em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada. O segundo ponto é o domínio da mente. O que nós estamos pensando? O que está dominando a nossa mente? Às vezes é um vazio, mas às vezes é uma carga de coisas ruins. É sinal que a nossa mente está sendo ocupada por coisas que não vale a pena. Muitas vezes temos que trabalhar mais no controle da nossa mente.
lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa: concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pense no que é excelente e digno de louvor. Amém? Será que a nossa mente está concentrada em tudo que é puro? Muitas vezes a nossa mente está concentrada em coisas ruins, em coisas contaminosas. O que nós vamos fazer naquele momento? Ler a Bíblia, escutar o louvor. Às vezes o diabo está querendo te dominar naquele momento, tua mente, encher tua mente de coisas ruins. E às vezes nós deixamos o diabo culpar. Vamos para a nossa estratégia cristã, vamos ler a Bíblia, vamos orar, vamos jejuar, vamos louvar o Senhor, vamos ouvir um louvor. E o terceiro ponto, que eu acho tão importante isso também, é o domínio da nossa ira, da nossa raiva. Ah, mas eu não tenho raiva. Quem que não ficou com raiva no trânsito? Quando dá aquela buzinada assim, ou dá aquela fechada. Uma vez o pastor contou aqui, uma vez ele falou assim, uma vez um irmão me fechou e eu peguei e cozinhei. E ele falou assim, nossa, será que vai ver que eu? Então, nós temos que controlar a nossa emoção, a nossa ira. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 19 ao 21. Entende-se isso, meus amados irmãos. Estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar e sair irado. A ira humana não produz a justiça divina. Portanto, removam toda a impureza, a maldade. Aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los. Eclesiastes capítulo 7, versículo 9. Não se ire facilmente, pois a raiva é a marca dos tolos. A raiva é a marca dos tolos. Provérbios capítulo 15, versículo 18. Quem se ira facilmente provoca brigas, mas quem tem paciência acalma a discussão. Por isso que eu anotei uma frase comigo, quando eu vejo que o negócio não está muito bem, eu falo assim, tudo é bênção. Tudo é bênção. É para acalmar a ira mesmo, né? Para acalmar a raiva, né? Tudo é bênção. Não, mas tudo é bênção. E por último, que eu acho que é o mais importante de todos, é o domínio da nossa língua. Essa é o domínio mais difícil de controlar. Quem fala demais acaba pecando. Quem é prudente fica de boca fechada. Provérbios 10, 19. Lá em Mateus 12, 34, Jesus diz assim, olha só, na parte B, pois a boca fala o que o coração está cheio. Quando nós pensamos, falamos. É difícil controlar um simples objetinho pequeno aqui na boca. Quando é muito mais fácil ficar com a boca fechada. É mesmo? E Tiago, lá no capítulo 3, ele fala muito sobre a importância de controlarmos a língua. E eu preciso ler esses versículos que é muito importante. Ele diz assim, ó, capítulo 3. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. É verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Por exemplo, se controlarmos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quiser. Observe também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. Assim também é a língua, é algo pequeno que profere discursos grandiosos. Veja como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma
é a chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. O ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil, peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes louva o nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou a imagem. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e água amarga? Pode a figueira produzir azeitonas e a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar a água doce de uma fonte salgada. É duro, mas é verdade. A nossa língua é a parte mais difícil de dominar. Devemos perseverar, buscar a presença do Senhor, buscar esse controle, que o Espírito Santo nos encha e nos dê capacidade para fecharmos a nossa boca na hora que precisarmos fechar, mas para na hora que nós precisarmos profetizar, nós podemos abrir a boca. Nós não podemos também ficar calados. O diabo quer que você fique calado, mas nós precisamos usar ela da maneira mais fácil, da maneira mais inteligente. Amém? E eu queria só deixar aqui mais uns versículos citados lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 12 e 17. Isso aqui eu diria que uma orientação para a igreja. Podemos usar para a nossa vida. Paulo, né, escreve lá para a igreja de Colossos, dizendo assim: olha, portanto, o povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de toda profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor os perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensine e aconselhe uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra, em ação, façam no nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Amém.